Oi, gente, eu vou fazer pra parte 3. Ai, quase. Não. Vai comprar sábado. Sábado de manhã. Mãe, é que eu preciso de um bicho. Que bicho? É porque ele gosta de animais. Aí se eu comprar alguma coisa de bicho que se mexe, tipo uma aranha que se mexe pra ele vai amar. E todo mundo voa no banco. E a pior parte é quando o ônibus atrasa. Você fica pronto imaginando o sermão que vai fazer pra chegar atrasado. Aí o ônibus finalmente chega na escola, formando uma multidão no corredor. Mesmo com a porta ainda fechada. Somos literalmente prisioneiros desse transporte amarelo que é nosso corpo. Mas ele saída. Meu dia já acabou antes mesmo de começar. Mano, por que o ônibus escolar? Sorvete. Era um bebê. Não foi. Essa parede de recordes Guinness tem um espaço vazio. Meu primeiro recorde foi o maior kickbox do mundo com a língua. E juntos nós fizemos o maior bolo de sushi, nugget de frango e donut do mundo. Depois fiz com o Gordon o maior beef Wellington do mundo. E ele nunca esteve tão feliz. Bati outro recorde com o Uncle Roger e fiz a maior barra de chocolate do mundo, grande o bastante para cobrir uma quadra de basquete inteira. Mas agora, meu maior recorde, o maior canal de comida do YouTube. Inscreva e faça. O garoto mimado sorriu e disse: meu pai vai te demitir em 5 minutos. O pai dele chegou, congelou quando me viu e ignorou o filho completamente. Eu odeio essa frase. Você sabe com quem está falando? Trabalho como segurança de porta há 8 anos. E antes disso, passei 12 anos no exército, 3 turnos no escritório. Enfrentei insurgentes, emboscadas com ietes e ataques a comboios que dariam pesadelos para a vida toda na maioria das pessoas. Um garoto de 22 anos com roupas de grife não me intimida. Sábado à noite, a fila do lado de fora da Monarch dava a volta no quarteirão. 50 pessoas esperando pacientemente no frio, bem vestidas, esperando entrar. Eu estava controlando a porta de entrada com meu sistema habitual. Limite de capacidade, código de vestimenta, lista VIP. Foi quando a Ferrari no meio e a porta do motorista se abriu. Saiu um garoto que parecia ter saído de um comercial de colônia. Pela manhã, sobre um dia, tipo de confiança que vem de nunca ouvir a palavra não. Ele caminhou diretamente para a entrada. Como se aquelas 50 pessoas fossem invisíveis. Dei um passo à frente e coloquei meu braço na frente da porta. No final da fila, garoto, ele parou, o rosto contorcido com uma confusão genuína, como se eu tivesse acabado de falar uma língua estrangeira. Com licença, a fila começa lá atrás. Todo mundo espera a sua vez. Ele riu, não uma risada nervosa, mas uma risada incrédula de como eu sou louco. Não tenho ideia de quem eu sou. Meu pai é dono deste prédio. Ele é dono de metade dos prédios deste quarteirão. Você é literalmente um funcionário da minha família. Eu não mexi. Isso é ótimo, final da fila. O rosto dele ficou vermelho. Você é um ninguém, um porteiro glorificado. Vou ligar para meu pai agora mesmo, que você estará desempregado antes de ele. Pegou o telefone, viva voz, segurando-o para que eu pudesse ouvir, para que a fila inteira pudesse ouvir. Pai, estou no Monarch, e essa segurança idiota está sendo completamente desrespeitoso. Preciso que você venha aqui e o demita. Uma voz profunda veio pelo alto-falante. Calma, comedida. Estou há 5 minutos, fique aí. O garoto sorriu para mim com triunfo absoluto. Você já era, amigão. Comece a arrumar seu fone de ouvido. Cruzei os braços e esperei. A fila assistia em silêncio. As pessoas estavam com seus telefones tocando. Elas queriam ver o garoto rico conseguir o que queria. Elas estavam prestes a ter algo diferente. 4 minutos depois, um SUV preto parou atrás da Ferrari. A porta se abriu e um homem velho saiu. Cabelos grisalhos, casaco caro. Um tipo de postura que impõe respeito sem exigir. Ele caminhou em nossa direção e o sorriso do garoto se alargou finalmente. Diga, o pai passou direto pelo filho e ele parou na minha frente. Seus olhos se revelaram. Por um momento, ele apenas encarou. Então seu rosto se abriu em um sorriso genuíno. Sargento Miller. Senti um choque de reconhecimento. Capitão Ashworth. Ele agarrou minha mão e a apertou firmemente. Depois me puxou para um grande abraço. Ai, gente, vou pular. No hospital de veteranos na Alemanha. O que você está fazendo aqui? Eu disse. Trabalhando na porta, senhor. Paga as contas. O garoto ficou congelado. O telefone ainda na mão. Seu sorriso se dissolveu em confusa. Pai, você conhece esse cara? O Capitão Ashworth virou-se para o filho. Sua expressão mudou de calorosa para gelada. Conheço ele. Este homem me tirou de um rampinho. Ô, Júlia! Depois que fomos atingidos. Vem ter mais de comer. Oi. Eu não entendi o que é pra fazer aqui. Come demais, às vezes tem problema de audição, tristeza demais. Sabia? Estresse não engorda. Quantos metros sob fogo com estilhaços na própria perna. Ele salvou minha vida, Preston. Ele salvou a vida de 3 outros soldados naquele dia. O rosto de Preston ficou pálido. Eu não sabia. O Capitão Ashworth aproximou-se do filho, sua voz baixando para um tom que eu lembrava dos briefings de campo, quando alguém tinha feito uma grande besteira. Você me ligou que um homem fazendo seu trabalho pediu para você esperar na fila como todo mundo. Você ameaçou o sustento dele. Você o chamou de inimigo. O filho tentou. Pai, eu só estava ali. Eu interromper. Me dê suas chaves. Preston olhou fixamente. O que ela disse? As chaves da Ferrari. Agora, o garoto tentou. Pai, qual é? Preston atrapalhou-se para tirar as chaves do bolso e as entregou. O Capitão Ashworth as guardou no bolso sem olhar. Você vai para casa a pé hoje à noite. São 6 quilômetros. Isso deve lhe dar tempo para pensar sobre o tipo de homem que você está se tornando. Ele apontou para mim. E antes de dar um único passo, você vai pedir desculpas ao Sargento Miller adequadamente. Como eu te enviei para fazer. Preston olhou para mim. Depois para a multidão.
multidão de 50 pessoas assistindo a sua humilhação. Olha nos olhos dele. Preston levantou o olhar. Passei dos limites, não vai acontecer de novo. Eu balancei a cabeça. Desculpas aceitas, cheguei em casa em segurança. O capitão Ashworth observou o filho se afastar na noite, então ele se virou para mim. O garoto mimado sorriu e disse, meu pai. Eu pisei em uma mina sem querer e fiquei paralisada de medo. Um soldado me viu e mandou eu não me mexer. Ele se aproximou, raspou a terra com uma adaga e encontrou um detonador. Logo percebeu que não era uma mina comum. A explosão poderia destruir o prédio inteiro. Assustada, tentei recuar, mas ele segurou meu pé no lugar. Depois perguntou quanto eu conseguiria correr em 5 segundos. Eu estava tão nervosa que nem sabia responder. Sem saída, ele cortou o fio da mina, segurou minha mão e correu comigo. A explosão foi muito mais forte do que esperávamos. A onda de choque nos jogou no chão. No último segundo, ele me protegeu com o próprio corpo. Naquele instante, me apaixonei por ele. Antes de ir embora, tirei uma foto escondida das costas dele. No ônibus, encontrei a pulseira dele comigo. Quis devolver, mas o ônibus já tinha partido. Em casa, tentei achar o contato dele, mas não consegui. Como ele usava máscara, eu nem sabia seu rosto. Um dia, indo a uma festa, vi alguém com o mesmo corpo dele. Percebi que ele estava na mesma cidade, mas não consegui confirmar por causa dos carros buzinando. No dia seguinte, fiquei distraída no trabalho e o cliente mandou eu ir descansar. Ao sair, estava chovendo forte. Quando eu ia entrar na chuva sem guarda-chuva, ouvi uma voz familiar. Era ele. Para vê-lo de novo, voltei à empresa do cliente e serei. Quando eu estava quase indo embora, ele apareceu. Fui falar Gente, com ele deixa feliz. Durante só vou ver aqui um negócio. mas eu menti dizendo que não estava comigo e que devolveria na próxima vez. Assim consegui ficar com o contato dele. Deixa eu ver o que é pra fazer. Esse homem acordou de um coma de 5 anos e descobriu que a realidade era seu pior inimigo. Após um acidente terrível, ele ficou em estado vegetativo. Enquanto o corpo descansava, somente o prendia Oxi. no mundo apocalíptico. E por 5 anos, sua única missão foi sobreviver ao caos. De repente, ele abre os olhos em um hospital. Ele se recupera, reconstrói a vida, encontra um amor perfeito. Tudo parece finalmente estar no lugar. Mas em um jantar romântico, o sonho começa a desmoronar. O gosto da comida vira cinza. O rosto das pessoas ao redor começa a travar. E o céu se rasga ao meio, com o som de uma sirene ensurdecedora. E a verdade é que ele nunca acordou. Seu cérebro apenas deu a ele um gosto de felicidade, antes de jogá-lo de volta ao pesadelo eterno. Se sua vida parece perfeita demais agora... As coisas antigamente tinham mais cores. O quê? Olha só os carros de antigamente em comparação com os carros de hoje em dia. A cozinha de antigamente era com Ó, celulares de antigamente e os celulares de hoje em dia. boa, mano, consegui. De antigamente e os celulares de hoje em dia. Agora imagina só, o que essa mudança faz com a mente das pessoas? Posso sair de casa? Minha mãe. Vai aonde? Com quem? O quê? Volta antes das 10. Não pode beber. Meu pai. Não sair do país, opcional. Não restaurar um pé no igual. Recomendado. Sabia que era isso, mano. Voltar às 3 da manhã, negociável. Não engravidar alguém. Contrapão, obrigatório. Posso sair de casa? Minha mãe. Vai aonde? Com quem? O quê? Boa. Pronto. O que é pra fazer? Uma floresta chamada O Desconhecido, eles nem sabem direito como foram parar ali. Enquanto tentam achar o caminho de casa, eles vão encontrando personagens completamente estranhos, tipo um passarinho que fala, um lenhador Ah. que tem uma lanterna acesa e uma criatura assustadora chamada. A gente descobre que os dois caíram nesse mundo depois de uma situação complicada que aconteceu na vida deles. Só que o que muita gente não sabe é que essa animação tem várias referências a um livro antigo chamado Divina Comédia. Pera aí, como é que é Se você mesmo? pudesse voltar com uma coisa que foi removida do Roblox, o que você voltaria? Se você jogar Roblox faz tempo, talvez você iria querer o Tix de volta. Afinal, ganhar Tix era de graça e depois você convertia para Robux. Então quem não gosta de Roblox? Ou talvez você iria querer os rostos clássicos. Mas de todos esses, eu tenho certeza que você ia querer o Chakra de volta. Se você pudesse voltar... Eu duvido que você responder um Tienzo infinito. Não dá pra pegar minhas coisas, para! Não pode! Não, é meu filho. Eu vou tirar do trabalho. Tira, ó.
Para isso eu tentar. Encontrou seu pai falecido dentro de um jogo de videogame. Essa história é tão foda que virou até mesmo um filme. E ela surgiu de um comentário de um vídeo do canal PBS Game Show. O vídeo em si era uma reflexão se os games podem ser uma experiência espiritual. No comentário que tem 31 mil curtidas é de um jogador que conta que quando tinha 4 anos de idade, o seu pai comprou um Xbox pra ele. E os dois jogavam juntos um jogo de corrida chamado Rally Sport Challenge. O problema é que quando o menino tinha 6 anos de idade, o seu pai faleceu e ele prometeu que nunca mais encostaria naquele jogo. O tempo então foi passando e quando ele completou 16 anos de idade, resolveu abrir o game mais uma vez. E nesse momento ele não tinha a mínima noção do que encontraria lá dentro. O menino tentou correr sozinho, mas percebeu que tinha um carro fantasma competindo contra ele. E esse carro fantasma é um holograma do melhor jogador daquela pista para você tentar ultrapassar ele. E no caso, esse holograma era o pai do menino jogando. E quando percebeu isso, o menino ficou tentando vencer esse fantasma. Até que um dia ele ultrapassou seu pai. E nesse momento ele parou o carro na frente da linha de chegada e fechou o jogo para nunca deletar aquele momento. E essa história virou até mesmo um curta-metragem chamado Player 2. Um dia em que o filho encontrou seu pai falecido dentro de um jogo de videogame. E aí, Julia, vamos? Oxi. Ó, gente, conseguiu. O que é pra fazer aqui, mano? Ah, não, mano. Que é isso? Esse cara mal faz... Esse cara mal faz coisa de hop e agora ele vem dando isso. Oi. Eu não sei como é que eu passei. Coisas humanas. Mano, mas como assim eu tô fazendo literalmente a mesma bosta? Eu tô fazendo a mesma coisa.
Tô fazendo a mesma coisa esse jogo, mano. Filha da... Deixa eu tentar um negócio. Não. Mano, eu tô fazendo literalmente a mesma coisa. Eu tô fazendo a mesma... Jogo idiota, mano. Eu tô fazendo a mesma coisa.